Como vai, doutora Isabel Martinez? Bem-vinda, bem você, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje vamos falar sobre a acne na mulher adulta, e que é muito comum, né? Muito comum a acne da mulher adulta. E cada vez mais, né, Kátia? Então, assim, cada vez mais as pessoas reclamam de ter a acne, a mancha que fica porque não cuida e não entende o que está acontecendo. Mas acho bom a gente começar a falar o que é a acne e o que é espinha, né? Porque uma coisa é você ter uma espinha, 2, 3 espinhas, outra coisa é a acne. São diferentes, não são? Mais ou menos diferente. O que acontece, Kátia? A acne é uma doença que, como é que eu posso dizer em casa assim? Eu tenho acne, que significa o quê? Eu tenho uma alteração na pele, com uma pústula. Agora, eu posso ter diferentes tipos de acne. Espinha é um nome que se fala... Popularmente? Isso. Mas espinha não é uma unidade? E a acne é quando a gente tem muitas, que nem essa mocinha? O que acontece? Popularmente, eu falo espinha. Ah, tá. Acne, aí eu vou te contar um segredo, eu tenho uma acne que pode ser, isso falando como médico, comedoniana, que é o nosso cravo. Então, ela é um tipo de acne, porque a acne é a patologia, tá? Mas eu posso ser comedoniana, eu posso ser leve, então eu posso ter vários tipos. Então vamos falar em casa, vários graus. Ah, entendi. Eu vou falar em casa, eu tenho uma espinha. Vamos brincar de espinhas, entendeu? Mas a acne, ela tem vários graus. Então por isso que a pessoa olha e fala assim, olha, eu tenho um cravo. Ah, agora eu tenho uma espinha. E o cravo se transforma em espinha? O cravo se transforma numa acne grau 2, grau 3. Ah, não sabia. Quer dizer, vamos hoje brincar. Acne igual espinha, vou falar de espinha, tá? Tá bom. Então assim, a acne, o que acontece? Aqui, ela tá vermelhinha, tá vendo? Isso daqui, provavelmente, o quê? Eu tenho pápulas. O que são pápulas em casa? Uma bolinha amarela. Que tem pulso. Isso aí. E aí a gente vê aquilo e fala, que bom, amadureceu, vou lá e espremo. Amadureceu. Então, eu passei da pápula, bolinha vermelha e fui pra minha pústula, que é o meu puzinho, tá? Então, o que é isso em casa? Eu tenho uma parte vermelhinha, eu tô começando um processo inflamatório daquela região, eu tenho uma pápula. Aí depois eu tenho uma pústula. Em casa, a gente pensa o seguinte, o que incomoda a mulher é o seguinte, olhei no espelho e tenho uma bolinha. Essa bolinha, geralmente, a acne da mulher adulta, começa aqui. Ah, do queixo pra baixo? Isso, nessa região também, ó, Kátia, é muito comum. Ah, é? Não na testa? Não muito na testa. A acne na testa, tá? Geralmente você vê mais ou menos no paciente adolescente, ou porque ele usa o cabelo, sabe o paciente, as pessoas que usam muito o cabelo aqui? Jogado, aí tem uma certa oleosidade, daí aquilo ali piora e eu tenho mais acne. Mas eu vou te falar uma coisa, você sabe disso, que eu já te falei no consultório até. Eu não posso usar qualquer hidratante, não posso usar qualquer base. Tem que usar um produto muito específico, protetor solar, não, eu tenho que usar o da base, porque senão me dá muita espinha. Eu até sábado peguei esses vídeos da internet de como fazer maquiagem. Eu tinha lá uma paleta que eu tinha comprado com vários corretivos e saí passando. Eu tô toda empipocada. Então, a gente tem que conhecer também que quando o produto é muito oleoso, se a pele da gente não se adapta, tapa os poros e surge o que parece ser uma espinha, né? Sim, mas é o que nós chamamos de acne cosmética. Tá? Porque é uma espinha cosmética, tá? Então, assim, o que acontece? Exatamente isso que você explicou. Eu uso uma substância que obstrui os meus poros, porque a acne, gente, ou a espinha, tá? Ela começa como? Ela começa assim, imagina que eu tenho uma bexiga, aquilo ali é a minha glândula, tá? A minha bexiga. Vaziazinha. Tá vaziazinha. Aí eu vou e tampo a bexiga. E aqui eu tenho produção de sebo dentro da minha glândula. Então vai acumulando. Isso aí. Então a acne ou a espinha, ela começa dessa forma, com um tampãozinho aqui em cima, tá? Então isso faz o quê? O tampão, nesse caso, foi a maquiagem que você usou, o produto que você usou, ou o cosmético muito oleoso que não se adapta à sua pele. Ou a pessoa que também não limpa. Que deixa a maquiagem muito tempo. Ficou bem aonde eu tinha passado. E não deu certo o vídeo, eu não sei fazer maquiagem, eu já assumi isso. E às vezes também pode ser reação alérgica, né? Porque também começa com uma bolinha. Depois você continua usando, piora a situação. Isso aí, também pode ser. Vamos para os nossos mitos e verdades? Ó, vamos ver o primeiro deles. Posso apresentar acne e alopécia ao mesmo tempo? Alopécia é o cabelo caindo demais? É aquela calvície? É isso, vamos... Kátia, muito interessante esse mito e verdade. Por quê? A acne da mulher adulta, que as pessoas se incomodam tanto, que a gente chama e é hoje uma entidade acne da mulher adulta, ela pode sim vir acompanhada de alopécia, que é a queda de cabelo. Então, em casa, se a pessoa observar assim, nossa, eu comecei a observar que eu comecei a ter acne
e comecei a ter uma queda de cabelo. Mas isso é problema hormonal? Charada. É hormonal. Isso aí. Então hoje, gente, a dica de hoje mais importante é assim, a acne da mulher adulta e a alopécia, ela pode me representar uma doença chamada hiperandrogenismo, que é causada por vários outros fatores. Então prestem pode atenção. Pode ser um sintoma, então, de uma doença, né? Isso aí, Kátia, muito legal. Então assim, preste atenção, a acne é só uma acne, não vou me preocupar com a minha acne, nem sempre. Ou eu comecei com uma queda de cabelo, meu cabelo está afinando muito, é normal. Calma, não é normal. Procura um médico, daqui a pouco aparece acne e pode aparecer pelinhos nessa região, às vezes. Como se fosse barba ou bigode? Isso, que é o nosso hirsutismo. Bom, então aqui é uma verdade. Isso aí. Vamos para o próximo mito ou verdade? A acne piora antes da menstruação? Acho que é verdade. Ai. Os hormônios, né? Pois é. Mais uma vez. Então, né? em casa, as pessoas vão ver. A minha acne piora antes da menstruação. Porque tem alteração hormonal. Até aí, é normal? Ou você pode também ter algumas manobras para você tirar esse excesso de oleosidade no rosto para ficar livre disso? Você pode ter algumas manobras para melhorar. Tá? Eu não consigo, às vezes, assim, tem pacientes que ela sempre tem esse quadro e uma piora importante. Isso tem muito a ver com os hormônios dela. E o que acontece? Também existe a genética, porque, por exemplo, no meu caso aparece uma ou outra raramente, mas também eu tomo antiandrógeno. Então, o que acontece? Eu consigo ter algumas artimanhas que eu consigo controlar isso. Isso aí, eu consigo sim, para não gerar aquelas manchas e cicatrizes, que é o grande vilão da acne da mulher adulta, porque chega, Kátia, até da depressão, sabia? Sim, porque ela começa a perceber uma oscilação de humor também, muita coisa junto. Não é só a acne em si, né? Sim. É Priscila, como é o sobrenome dela, Rodrigo? Priscila Madrano. Ela pergunta o seguinte: se a acne interna na mulher adulta é a mesma coisa. O que é acne interna? Ao invés de estourar, é Medrano, né? O nome dela é Priscila Medrano. Se a acne, ao invés de estourar, fica pra dentro? O que acontece, Kátia? Quando as pessoas falam acne interna, significa assim, imagine em casa que eu tenho um processo inflamatório, tá? O que é isso? Uma bola. Tá. Que aí começou, a Priscila deve ter visto assim, ó, ela começou vermelhinha, que era a minha pápula, depois ela tá meio amarelinha, mas ela não abriu aquela pustulização que a gente chama, aquele pontinho muito amarelo para fora. Aquela parte gordinha. Isso, dolorida, muito dolorida. Não, essa que essa tá amarelando. Essa tá amarelando. Mas fica vermelho assim de volta, mas sem essa parte amarelinha. Isso aí, o que acontece? Ela não exterioriza, né? Ela não consegue sair, vamos falar assim de uma forma... Isso é uma acne, pode ser acne da mulher adulta. Quando a gente fala acne da mulher adulta, por categoria na medicina é o seguinte, por definição é assim, a partir dos 25 anos, pacientes que não apresentavam ou apresentavam pouca, começam a ter uma piora da sua acne. Tá? Então, a acne que ela está se referindo é um tipo de acne, com um grau 2, 3, eu não estou vendo a lesão, mas ela deve ser tratada assim e não deve mexer. Tentar apertar, né? Isso aí, por quê? Porque se ela não fez um canal, um orifício externo que eu consigo tirar, ela tem que tratar de outra forma. E tem muitas mulheres que fazem isso. Elas começam a ter lesões aqui, a acne começa a aparecer aqui muito, tá? E aqui. E aí, e também aqui, viu, Kátia? Nas costas também. No bumbum, né? Então, aí a gente já vai para às vezes, uma classificação que é... Diferente? Sabe o que acontece? O paciente, às vezes, tá? Começa a usar calça muito apertada. E aí a calça começa... O atrito, Isso né? aí. Aí começa... Às vezes a gente tem que diferenciar com foliculite. E a gente acha que tudo é espinha. Tudo é espinha. O acne, né? Sim. Tá. Então fala pra Priscila assim, ó, essa é uma acne, tem que tratar, mas com o médico. Com o médico, porque às vezes eu tenho que tomar uma medicação, nem sempre o tópico resolve, não mexa e tome cuidado, veja se ela sempre piora pré-menstrual, tá? Pra chegar no médico e poder falar o que acontece. Sim, ela tem que relatar. Tá. Vamos ver agora mais uma pergunta de telespectadora? Vamos ver quem é agora? Regiane Pereira de Indaiatuba. Tive acne na adolescência e até hoje, com 40 anos, tenho. Tomei antibióticos receitados por uma esteticista e nada deu certo. A paradinha, depois eu já falo por quê. A única coisa que amenizou minha situação foi fazer limpeza de pele. O problema é que minha pele está ficando cada vez mais marcada. O que devo fazer? Esteticista não pode receitar antibiótico. Não. Esteticista pode fazer limpeza de pele.
Mas receitar remédio é só médico? Né? Só médico. E principalmente antibióticos. Então já começou errado daí. Sim. E antibiótico é usado para acne? Sim, Em alguns casos, sim? Sim. Regiane, é assim, o que acontece? O antibiótico, ele é usado, tá? Nós temos algumas classes de antibiótico. Por exemplo, alguns agem como, ele, além de diminuir, porque assim, a acne, ela tem a doença do folículo e eu tenho o Propinion Bacterium acne, que é uma bactériazinha. O que acontece? Imagina o seguinte, olha, em casa, por que acontece a acne? Eu tampei o meu folículo, tá? Aí eu começo a produzir muita oleosidade, o meu organismo reage, a bactéria multiplica, o organismo quer piorar quer matar a bactéria, forma aquele processo inflamatório, então eu posso usar antibiótico. Tanto tópico, tá? Quanto se usa tanto tópico quanto via oral. Entendi. E alguns por via oral, eu diminuo o processo inflamatório, diminuo o pH, mas não é só com antibiótico. Hoje em dia a gente tem outros mecanismos, outras formas. Agora, como ela relata aqui, Regiane, se amenizou a situação com limpeza de pele, um pouquinho, por quê? Porque ela está fazendo limpeza e deve estar fazendo regular, o que acontece? Ela tira o tampãozinho. Tira esse excesso de oleosidade. Isso aí, então tira o tampãozinho da glândula. Agora, o problema é que está ficando mais marcada porque a acne continua, e aí, aquela da Priscila que ela perguntou, da acne interna, ela pode se transformar depois numa cicatriz. Então, e a gente tem uma das meninas que trabalha aqui há muitos anos, uma produtora, agora ela já é diretora até. Há anos atrás, ela foi fazer uma limpeza de pele e a pessoa pegou um aparelhinho e começou a apertar as espinhas todas. Gente, ela ficou com umas cicatrizes bem fundas. Fez vários tratamentos, deu uma melhorada, mas ficou muito marcada. E muitas vezes fica 2 milímetros de profundidade. Não é pouco, não. É uma vala no rosto. Não. O paciente, tomar gente, cuidado, tem né, que gente? tomar cuidado, mas tem que tratar. Por que está piorando também? O que devo fazer? Tratar, vai ao médico. Porque se ela tinha acne, continuou com a piora da acne, então ela tem alguma alteração, além da genética dela, hormonal. O que ela precisa? Ir ao médico para tratar. Aí ela relata que tomou antibiótico. Tem muita gente que desiste da acne, Kátia. Você entendeu? Porque é um resultado no primeiro mês, vamos dizer. É isso aí. E a acne, às vezes, determinadas condutas fazem com que ela não desapareça. Mas você tem que sempre estar tratando, porque se ela te transformar numa cicatriz de acne... Aí é difícil, hein? Nossa, Kátia. Agora, gente, só, viu, Regiane? Vale para você, vale para todos nós. Quem receita remédio é médico. Farmacêutico é outro departamento, esteticista é outro departamento. Porque às vezes a gente acha que é um antibiótico que você já até tem usado, vai resolver teu problema, no caso da acne, e existe um diferente para o problema que você tem. Sim. E aí a gente vê a resistência a antibiótico como está, justamente pelo uso indiscriminado. Sim, né? claro. E hoje até nem se pode mais comprar antibiótico sem receita. Compra, né? Esse país. Piada. Vamos ver mais um mito ou verdade. Quem tem acne não precisa usar hidratante. Mito. É o hidratante certo. Você já me disse isso. Isso, né? Cara, é isso mesmo. As pessoas acham que quem tem pele acneica não precisa usar hidratante. É um mito, porque a pele acneica, gente, pasmem, ela não produz, ela tem uma deficiência de um olhinho linoleico lá. Então ela tem até uma deficiência de um olhinho. Que esse olhinho protegeria dela não ter tanta acne. Olha que interessante. Então, agora, que hidratante usar? Aí que a gente tem que sempre perguntar para o dermatologista. Isso aí. Por quê, Kátia? Porque o hidratante ideal para a sua pele, só o dermato vai conseguir identificar. Então, vai no seu médico e pergunta, porque se eu tenho pele oleosa, eu não preciso de um hidratante que tenha muitos componentes oleosos. Por quê? A forma de usar um hidratante, às vezes o paciente está em casa e fala assim, olha, eu tenho um monte de hidratante aqui, ó. Esse. Tudo de marca boa. Tudo de marca boa. Carésimo. Carésimo. Mas não serve nenhuma da acne. Por quê? Porque não é o hidratante para peles acneicas. Porque a forma de hidratar, as pessoas esquecem que assim, eu tenho várias formas de hidratar. Agora, lembrar também, gente, que às vezes a gente tem alergia a alguns componentes de hidratantes ou de protetores solar. Eu tenho. E aí entope o poro e começa todo aquele problema de novo. Então tem que buscar o produto correto pra gente, sim, né? Sim. Isso mesmo, Kátia. Não existe um produto certo para todo mundo. Não, gente, jamais. Jamais. Não existe, entendeu? Vamos para mais uma dúvida de telespectador? Vamos ver a próxima. Juliana Souza de Sumaré. Minha pele sempre foi muito seca. Usava muito hidratante para tentar solucionar o problema. Porém,
De uns tempos pra cá, minha pele ficou oleosa e com muitas espinhas. Tenho 29 anos e não sei o real motivo para essa mudança. Pode estar relacionada à alimentação? Ai, Kátia, muito legal. Juliana, obrigada por participar. Nossa, Kátia, legal a pergunta dela. Olha o que acontece. Ela tinha uma pele seca. Aí ela tem 29 anos, começou a ter uma pele oleosa. Com muitas espinhas. Acne. Né? Com muita acne. O que pode estar acontecendo nela? O hiperandrogenismo, uma alteração dos hormônios dela. Que daqui a pouco ela observa o quê? O que acontece? A pele fica mais oleosa, uma oleosidade excessiva, às vezes a pessoa tem até oleosidade no couro cabeludo. Eu tenho muitas espinhas ou começam a aparecer mais acnes, eu começo a ter minha queda de cabelo ou não. Então essas alterações está gritando para você o seguinte, eu posso ter uma alteração hormonal, vamos ao médico. Quanto à alimentação, isso aqui é super discutido, tá, Kátia? O que hoje eu posso dizer assim, existe uma linha que tenta comprovar que existe uma alteração com a alimentação, sim, em relação ao leite, e outras ainda questionam. Então, a gente ainda está naquela assim, pelo sim, pelo não, existem estudos científicos que mostram que tem relação. E outros? E outros que ainda questionam um pouco o N de pacientes que foram feitos, a forma que foi feito o estudo. Mas a gente tem que verificar na nossa vida, e somos pessoas completamente diferentes. Sim. Às vezes a gente abusa, de fritura. Você sente que o teu corpo muda. Isso aí. Aí você fala, é o chocolate, mas é gordura. Sim. Não é o chocolate em si, é um chocolate ao leite, cheio de gordura. Então a gente fica atento às reações do nosso corpo, Isso aí, Kátia. Isso é muito interessante. Na Academia Americana de Dermato, quando eu estive lá no congresso, eles falam cada vez mais de alimentação. Tá? Então, gente, realmente pode ter uma alteração com a alimentação, pode, eu até oriento e falo, olha, vamos pegar umas dicas, observa exatamente o que você falou, Kátia, o que te faz mal, o que te dá a reação, porque existe uma linha que diz que tem relação sim. Então, pelo sim, pelo não, faça o que você falou. Faz o seu teste. Isso e depois para de comer, depois de um tempinho come e vê o que dá. Sim, mas tem uma parte, Kátia, que eles estão relacionando ao açúcar, que aumenta a insulina aumenta, açúcar aumenta a insulina e aí gera uma alteração hormonal. Isso tem documentação. Também, né? Isso aí. Bom, Ju, faz o teste direitinho, mas só não esquece de fazer a dosagem hormonal com o ginecologista. Isso vai com o médico, né? Isso mesmo. Agora, a Mami Pati mandou via Instagram pra gente dizendo o seguinte, que ela teve bebê e depois da gestação, depois do nascimento do bebê, algumas manchas nasceram no rosto dela. Se pode ser manchas de acne e que tratamento é o mais indicado? Kátia, se ela estiver no pós-parto, quer dizer, amamentando, eu tenho só algumas substâncias que eu posso usar. Tem como tratar, mas eu tenho algumas substâncias que eu posso usar. Agora, tem que ver se foi acne ou se apareceu o nosso vilão, que um dia a gente conversa sobre ele, que é o nosso melasma. Que é a mancha, não de acne, mas de gravidez pelos hormônios. Né? Então, assim, o nosso vilão, um dia a gente conversa sobre ele. Vamos falar um dia disso? Vamos. Tem muita mulher que passa por isso. Nossa, e dá depressão também, viu? Dá, porque fica feio, gente. Porque tem algumas mulheres que têm umas manchas escuras. Quanto mais morena, mais escura fica a mancha. Dá depressão. E aí a pessoa começa a se esconder. Então, o que acontece? Dá pra gente tratar, mas tem que ver que tipo de mancha que ficou nela. Se foi da acne, se é o melasma realmente. Se tá amamentando. Se tá amamentando ou não. O que acontece? Nasceu o bebê, esqueceu de mim. Não. Dá pra gente tratar, tem tratamentos que a gente pode. Agora, lógico, dá pra assumir, não sei porque eu não tô vendo. Mas dá pra gente equilibrar. Então, busque um dermatologista, tá? Para você poder saber direitinho, Pati. Vou passar para vocês os contatos da doutora Isabel Martinez. Se você quiser sugerir algum tema, mais do que nunca, fique à vontade, né? Para sugestão de temas, manda para mulheres@tvgazeta.com.br. Agora, para saber e conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Isabel Martinez, acesse o site clinicamartinez, com Z no final.com.br. Clínica Martinez, com Z no final.com.br. Lá você tem todas as informações. Obrigada, Bel. Boa semana para você. Obrigada pelas dicas, viu?